dessa semana de Ciência das Religiões, nós vamos dar um pouquinho de seguimento ao que nós estudamos semana passada sobre o confucionismo. Então, dentro do confucionismo, eu busquei algo mais que pudesse ser estudado e eu vi a questão dos rituais, né? Então, eu pesquisei um pouco mais e fiz esse resumo para vocês, que vai aí na folhinha, ou quem acessar só pelo portal também está disponível aí no portal. Fala a respeito, né, do ritual e de como ele acontece, como é, o que realmente é um ritual, né? Porque a gente, quando fala assim, ritual, a gente já imagina coisas negativas, né? Assim, a primeira coisa quando você ouve a palavra ritual, eu particularmente eu já imagino logo ritual de magia negra. Não sei se todo mundo pensa assim, mas existe um significado real, né? Que é o que fala aí nesse primeiro parágrafo, né? O ritual, aqui, ó, deixa eu ver, espírito ritual de Confúcio. É preciso refletir sobre o que significa um rito. Provavelmente a primeira coisa que lhe vem à mente é uma cerimônia religiosa. Porém, a definição antropológica é bem mais abrangente. Podemos definir rito como qualquer processo e prática de caráter sagrado ou simbólico, capaz de determinar e desenvolver costumes. Então, assim, o rito, né, o ritual, ele não é só focado ali em uma coisa só, né? Não é só na questão de religião, ele também, assim, tem o caráter sagrado e simbólico, né? Pode determinar, assim, vários costumes e utilizar tipos de rituais diferentes, né? Não só dentro da religião do confucionismo, né? Num geral. Porque, assim, vários segmentos têm seus rituais, né? Um exemplo das religiões, né? A gente sabe que tem os rituais de magia branca, tem os de magia negra também. Um ritual também que existe dentro das lutas marciais, né? Que tem aquele ritual de troca de faixa, né? Então, assim, não é só dentro da religião, né? Dentro de outras coisas também pode haver rituais para poder exaltar aquele momento. Então, aí tem, a gente fala que o ritual é a representação física de uma intenção interna. Essa intenção pode ser religiosa, ética ou até mesmo afetiva. Agora você vai entender a importância deste termo na filosofia chinesa. Então, assim, o ritual é tipo assim, para externar aquele momento que está sendo vivenciado, né? Tá vivendo um momento, então faz-se um ritual para externar aquilo que está vivendo, não deixar aquilo só resguardado para si, né? Então, assim, por exemplo, rituais também dentro de outras religiões, a gente pode classificar como rituais um batismo, por exemplo. O batismo está dentro de muitas religiões, né? O batismo, ele é um ritual. Ele é um ritual de confirmação da fé dos pais naquela criança. Então, tem aquele ritual do batismo, de estar recebendo, acreditando e recebendo Jesus, tal, as bênçãos que Jesus deu. Então, assim, é um ritual também. Aí, dentro do catolicismo, esse ritual do batismo, ele já tem que ser renovado na crisma, né? Que aí faz a crisma, tem todo aquele ritual para poder confirmar o que nossos pais juraram ali no batismo. Então, quando chega na crisma, a pessoa já está adolescente, adulto, então já tem aquele sentimento de realmente saber se é aquilo que quer seguir. Então, assim, tem diversas coisas que podem ser feitas, tipos de rituais diferentes. Dentro do confucionismo, a intenção sincera do ritual que fala nesse comecinho aí do segundo parágrafo, né? Para viver bem em sociedade, devemos, portanto, superar nossos desejos egoístas e colocar a humanidade como prioridade. Nossas ações individuais e coletivas devem servir ao povo. Então, assim, dentro do confucionismo, o ritual ele tem essa dinâmica, né? Fazer o bem sempre, né?
tem que fazer o bem ao próximo, buscar o bem ao próximo, não ser tão egoísta e pensar só em si. Não, tá bom para mim, então os outros que se virem. Não. Dentro do confucionismo, eles não têm essa individualidade. Eles pensam em grupo, em coletivo. Eles buscam o bem para todos, não só para si. Isso é, na verdade, uma coisa que todo mundo deveria fazer, independente de religião, de confucionismo ou qualquer outro tipo de religião. É o tipo de atitude que qualquer pessoa deveria tomar para si. Então, assim, em público comporta-se como se estivesse em presença de um convidado importante. No governo, trata o povo com toda a gravidade de quem participa de um grande sacrifício. O que não gostaria que fizesse a ti, não faças ao outro. É uma parte muito interessante é essa. Porque, assim, muitas pessoas em público se comportam de uma maneira que não são daquela maneira que estão se comportando, mas em público querem mostrar aquela pessoa que não é, né? Para poder fazer, como se diz, deixar aquela boa impressão para os outros, sendo que por dentro não é nada daquilo, então não serve de nada, né? Na verdade, não serve porque você não está sendo verdadeiro nem consigo próprio, imagine com os outros, porque se você está querendo mostrar para os outros uma coisa que você não é, já começou errado, porque você está mentindo para si próprio. Imagina o que é que vai fazer para os outros, né? Aí é o que complementa aí no parágrafo, né? Que não fizesses a ti o que não faça aos outros. Isso é para ser um segmento para a vida de qualquer pessoa. Antes de fazer qualquer coisa com outra pessoa ou para outra pessoa, você imagine se você iria gostar se fizesse para você. É isso, você tem que ter isso como segmento. Sempre colocar isso à frente, né? Será que eu vou gostar se alguém fizesse isso comigo? Então, quando você coloca-se no lugar do outro, você tem uma visão melhor daquele acontecimento. Então, quando você se põe no lugar da outra pessoa, aí você reflete bem melhor, porque você se imagina no lugar e na situação que aquela pessoa está vivendo e você vai conseguir ter a mente mais aberta para poder tomar uma decisão ou uma atitude. Quando somos educados e polidos com as pessoas em nossa vida cotidiana, estamos demonstrando nosso respeito por meio de pequenas atitudes. O simples, ele conta mais do que o grande. Porque quando é feito de coração, pode ser desse tamanho. Você fez de coração, vale mais do que aquele que faz só para aparecer, mas faz grandes coisas, grandes atitudes, grandes atos, mas só para aparecer sem estar fazendo de coração. Então, o pequeno feito de coração tem mais valor. Então, assim, por exemplo, quando em uma aula de Kung Fu, os alunos e professores se reverenciam, estamos vendo a materialização do sentimento de respeito entre a turma, porque eles têm aquele convívio em grupo, né? Aí, só que antes de começar a aula, a primeira coisa que eles fazem, eles se reverenciam. Então, eles estão mostrando que tem respeito uns pelos outros, né? Porque eles vão praticar uma luta marcial, então é necessário ter esse respeito, porque eles não estão brigando, eles estão lutando, é diferente, estão praticando um esporte. Então, eles mostram aquele respeito antes de iniciar, para mostrar que tudo que acontecer durante aquela aula vai ter o respeito como objetivo principal sempre. Os ritos se tornam o caminho para nos tornarmos mais humanos dentro da visão confucionista. Eles nos ajudam a harmonizar nossas relações e estabelecem relação de reciprocidade. Portanto, os ritos são fundamentais para uma sociedade justa. Eles nos tiram do egoísmo e individualismo naturais e nos levam a agir visando o melhor para o povo, que é o que a gente vem falando desde a última aula, né? Que é buscar sempre o bem, buscar sempre o melhor, não só para nós, mas sempre para o outro também. Sempre imaginar que não adianta a gente estar sempre só bem consigo próprio e os outros ao nosso redor não estarem, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir buscar esse equilíbrio, né? Com certeza vai ser melhor. Até assim, dentro do nosso próprio convívio, né? Dentro da família, por exemplo. Às vezes você tá bem
mas aí seus pais não estão bem, alguns dos seus irmãos estão passando problema, e você lavar as mãos, não tá nem aí, não é legal, né? O interessante é você tentar buscar esse equilíbrio. Se você está bem, então tentar passar aquele sentimento bom para os que estão ao seu redor. Então essa busca você vai tentando de alguma maneira colocar as coisas numa balança para ver o que é que tá ruim, o que é que tá bom, para tentar pelo menos igualar. Quando consegue igualar já tá ótimo, mas quando consegue descer o ruim e subir o bom, melhor ainda, né? Então pronto, a atividade de vocês é pequenininha, curtinha, são só 5 questões para vocês responderem. Então fácil, fácil, rápido, rápido. Quando fizerem, mandem para mim para eu corrigir, tá certo? E na próxima webconferência a gente pode debater mais a respeito desse assunto, tá bom? Tchau!